esperar dos novos desafios na saúde? Este será um dos principais temas em discussão no Saúde, Conversas e Caminhos, o novo podcast da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Eu sou o Tiago Jacinto. Eu sou o Rui Amaral Mendes. E hoje temos connosco o Ricardo Correia. O Ricardo é professor associado do Departamento de Medicina Comunitária e Ciências de Informação e Decisão, MEDCIS. Nosso colega aqui na FMUP. Tem cerca de 260 publicações científicas na área da informática em saúde. Licenciado e mestre em Ciência de Computadores. Doutorou-se já aqui na FMUP, já há algum tempo, em 2008. Tem colaborado na implementação de vários sistemas de informação em saúde e teve o infeliz azar de ter sido meu co-orientador de mestrado. Lamento. E tem participado também muito recentemente em vários seminários de apresentação das potencialidades e os perigos da utilização dos Large Language Models, dos LLMs, como o ChatGPT, o Bard, na área do ensino. E aliás, se calhar até começamos por perguntar isso. O que é esta coisa dos Large Language Models que se fala? Eu pressuponho que o ChatGPT seja mas será que podias elaborar um bocadinho mais sobre isso? Sim. Antes de mais de dizer que estou a agradecer o convite e dizer que é muito interessante ter esta conversa nestes formatos convosco. Sobre os Large Language Models ou LLMs, acho que é bom até nós nos irmos habituando a ouvir esta expressão do LLM, porque isto vai ser uma coisa que provavelmente vai ser muito comum de ouvirmos nos próximos tempos. Dizer que são sistemas que aprenderam à custa de ler muitos documentos. Literalmente largos milhares de documentos, de livros, de páginas de internet, e usando uma série de técnicas que já existiam há algum tempo, chamadas técnicas de machine learning, que são capazes de aprender com esses documentos e, portanto, de alguma forma replicar, copiar o conhecimento que existe dentro desses documentos. E nós depois, quando interagimos com isso, com esses sistemas, nomeadamente com o ChatGPT, eles usam tudo aquilo que aprenderam a ler esses documentos todos e conseguem produzir frases, parágrafos, textos para nós nos parecem que foram escritos por uma pessoa, quando na realidade não foram textos que ensinaram uma máquina, se a gente quiser, a comportar-se como uma pessoa na lógica de entender aquilo que lhes é pedido e responder da mesma forma, não é? Naturalmente estes sistemas aprenderam com aquilo que está escrito, portanto todas as coisas boas que estão escritas, vamos dizer assim, aparecem nas respostas, e todas as coisas más que estão escritas também aparecem nas respostas. Portanto, desse ponto de vista vamos dizer, é bastante humano na lógica de herdar todos os defeitos e benefícios do material que foi dado inicialmente. Eventualmente dizer também, pode ser importante perceberem, apesar do ChatGPT ser aquele que é mais conhecido, foi aquele que foi tornado público mais cedo e que teve mais impacto, está agora a fazer um ano, na realidade. Entretanto, o Bard também está aí e usa-se. Mas é importante que as pessoas percebam que existem neste momento mais de 200 sistemas diferentes deste género. Okay. E, portanto, nem todos vão ter a visibilidade que tem o Bard e o ChatGPT, ou seja, nem todos vão estar acessíveis pela internet de uma forma gratuita ou quase gratuita. Se calhar muitos depois vão estar dentro de outros sistemas que a gente nem sequer se apercebe que aquilo está lá. Mas isto não é uma coisa que eu diga, existem 2 ou 3 sistemas assim. Existem neste momento 200, dentro de 6 meses não sei quantos existirão, mas é natural que existam 400 ou 500, e portanto há uma corrida inclusivamente de muitas entidades diferentes para fazerem o seu próprio. Portanto, eu diria que é algo que veio claramente para ficar, e agora importa perceber como usar, como controlar os seus limites.
Mas agora ia fazer se calhar uma provocação. Achas que se justifica toda esta emoção em torno dos LLMs? Achas que há justificação para toda esta... Deixa-me dizer-te assim, as pessoas que eu conheço que usam estes sistemas no dia-a-dia, e eu diria até usam os sistemas os mais avançados, têm uma percepção, acho eu, melhor de enormidade de coisas que a gente poderia fazer com estes sistemas. Essas são as pessoas que eu vejo mais entusiasmadas com aquilo que se figura à frente como oportunidades. Eu falo por mim próprio e outros colegas com quem tenho conversado muito sobre estes assuntos. A nossa dificuldade, a dificuldade de quem está a tentar acompanhar este processo diariamente, é ver tantas oportunidades para usar o sistema que é difícil a gente perceber, olha, onde é que eu vou realmente apostar e onde é que eu vou dedicar as próximas horas digamos, a trabalhar com o chat ou com o Bard ou o que quer que seja. Depois existe uma grande quantidade de gente que já usou uma outra vez e, portanto, consegue perceber, ok, aqui qualquer coisa de interessante, mas ainda não consegue fazer a ponte para o seu dia-a-dia ou para os sistemas que vê à sua volta, ainda não consegue perceber como é que consegue usar aquilo de uma forma mais eficiente. Ok, eu diria que estão moderadamente otimistas, portanto aí esta gente está menos entusiasmada. E depois existe o grosso da população, para quem vê uma ou outra notícia sobre o assunto e nunca usou e portanto não consegue perceber. Portanto, eu acho que o entusiasmo também divide-se muito consoante a profundidade com que tu já levaste a estudar o assunto. Posso dar um exemplo que conheço relativamente bem de empresas que estão neste momento a fazer software para professores, não em Portugal, nos Estados Unidos, para corrigir automaticamente trabalhos de alunos, professores do secundário, em que aqueles professores do secundário gastavam por semana muitas horas do seu fim de semana a corrigir essays. E neste momento a solução faz aquilo super rápido e eles só têm que rever aquilo que a inteligência artificial corrigiu. E portanto, há neste momento pessoas que dizem assim, eu recuperei o meu fim de semana, já não preciso estar a trabalhar, a fazer aquele... Portanto, para este grupo de pessoas, eu acho que é natural que fiquem entusiasmadas. Depois há outro conjunto de pessoas que não é tão direto usar o sistema, ou ainda não perceberam até onde é que pode ir, e portanto é normal que não percebam. Portanto, resumindo, eu acho que faz todo sentido o entusiasmo. Eu não sei se o entusiasmo se vai refletir na vida de toda a gente da mesma forma, ou certamente não vai. Acho que compete a nós e a quem tem algum tempo para perder a investir na solução, encontrar formas de pôr esta solução a resolver problemas reais do dia-a-dia. E essa tem sido, mesmo o meu discurso junto de muitos grupos, é esse. Vocês têm que experimentar, têm que perceber como é que isto pode ajudar-vos. E eu acho que as pessoas, à medida que vão fazendo isso, o entusiasmo vai crescendo. Não digo o entusiasmo dos mídias, digo o entusiasmo das pessoas do... E nesse sentido, quando nós crescemos com ficção científica e coisas inteligentes, primeiro, estes sistemas são inteligentes, ou seja, isto é aquela inteligência artificial que se calhar nós pensamos ou não, e o que é que nós podemos de facto fazer com estes sistemas? O que é que o ChatGPT, por exemplo, pode fazer? Okay. Então, Tiago, eu vou fazer o seguinte, eu relativamente à primeira pergunta, se estes sistemas são mesmo inteligentes, eu não vou cair nessa ratoeira, porque eu não sei o que é inteligência e, portanto, eu não sei com o que é de comparar. Eu acho que, assim, eu acho que o nome inteligência artificial é um péssimo nome, porque traz-nos sempre para essa sensação que a gente tem que comparar isto com a inteligência humana e caímos sempre nesta, mas o que é... Mas isto não tem esta história das emoções.
eu acho que o que nós estamos a assistir é o nascimento de uma coisa diferente, que devia ter um nome diferente, para a gente não ter esta carga de querer comparar com inteligência Que nome é que achas que devia ter? humana. Não sei. Eu, a dado momento, há um filósofo muito conhecido, o Yuval, que fala em inteligência alienígena. Já para tentar destrinçar um bocadinho daquilo que se passa cá, mas mesmo assim usar a palavra inteligência, que eu também não acho que Ele seja... também é um bocadinho cético relativamente a este. É verdade. Mas eu não sei. Eu deixaria cair de alguma forma. Eu gosto mais do termo de machine learning, ou seja, de ter a máquina a aprender, um aprendizado de máquina, apesar de não ser tão vendável o nome, mas acho que é mais realista isso. E também nos permite a nós perceber que é natural que aquilo que a máquina vai fazer nos próximos anos, em muitos domínios, seja muito melhor daquilo que nós humanos fazemos. Eu acho que isso é... Quem vem acompanhando o processo é perfeitamente natural. Agora, também é natural que vá numa direção completamente diferente da dos humanos, e se calhar coisas que os humanos fazem muito bem, nós nunca vamos querer que a máquina sequer tente fazer. E isso não tem problema nenhum. Portanto, não vejo nisto uma necessidade da gente... vamos querer que a máquina imite o que são os humanos. Não precisa. A máquina era muito interessante que fizesse coisas que nós fazemos não tão bem, que faça melhor. E onde é que está esse limite? Não está, vá de chegar ao limite que a gente quiser. Sobre a questão do uso do dia-a-dia, eu posso descrever um pouco como é que eu uso no dia-a-dia, e outra vez são só alguns exemplos, cada um de nós certamente arranjará os seus próprios exemplos. Eu sou obrigado a preparar muitas aulas, também. A preparação de aulas, muitas vezes, um dos processos passa por preparar slides, ou a gente querer se preparar para as perguntas que, eventualmente, que a assistência nos possa fazer. Eu testo isso com o sistema. Eu tenho um conjunto de slides que já fiz há muito tempo, sobre os vários tópicos, mando os slides para o chat e pergunto-lhe, olha, que tópicos é que tu achas que faltam aqui e que seriam interessantes? É um dos usos, e depois posso-lhe pedir, olha, e já agora diz-me quais eram os bullet points, o que é que deveria aparecer num slide sobre isto. É evidente que eu sou suposto rever, eu sou suposto estudar, em última instância sou eu que me responsabilizo pela informação que lá está, mas é uma enorme ajuda alguém com quem conversar sobre aquele tema e que tem tempo para mim para discutir aquele tema. Depois pergunto-lhe a ele, peço-lhe a ele para fazer perguntas sobre os vários tópicos, e se achar que a assistência vai ser difícil, pergunto-lhe, olha, mas faz-me perguntas mesmo difíceis, não daquelas fáceis que estão no slide, que é fácil, não, faz mesmo perguntas com ratoeira, não é? E portanto, esse tipo de treino faço com ele. Já agora faço algo parecido com os meus filhos. Se eu vejo que eles estão mais atrapalhados a estudar para uma disciplina, eu uso o chat para gerar perguntas para eles. Dão-me PDFs ou slides e dizem, olha, tenho aqui estes 10 slides, faz as perguntas mais difíceis que tu te lembres desta matéria. E é uma forma deles treinarem e perceberem. É curioso que muitas das vezes a pergunta que o chat produz não faz sentido. Ou é uma resposta múltipla e há mais do que uma resposta possível. E é muito interessante eu perceber, em relação aos meus filhos, que eles, se sabem a matéria, apercebem-se que a pergunta está mal feita. Okay. E isso em si é algo que eu acho que é interessante, é uma forma da gente olhar para isto. Ou seja, mesmo que ele falhe algumas vezes, não quer dizer que isso não seja útil. Mais recentemente começo a usar de uma outra forma, porque há uma opção agora que o chat tem, que dá para falar com a solução de forma muito, em diálogo, muito fácil. Falar sem ser escrito. Portanto, Sim, sim, exatamente. Inclusive eu uso aquilo às vezes quando vou no carro, tenho uma viagem de meia hora, eu ponho o chat em modo de diálogo, liga-se ao sistema de som do carro. Em português? Em português, sempre em português. E começo-lhe a dizer coisas como, olha, na próxima semana vou ter uma semana muito ocupada, começa-me a perguntar as várias tarefas que eu tenho para a semana, e eu vou-te dizendo, e depois pergunta-me a importância e a duração e a dependência umas das outras, e ajuda-me a refazer a minha agenda para que as coisas encaixem bem e as coisas mais relevantes eu consiga realmente fazer.
E tenho uma conversa de 15 minutos, 20 minutos, em que ele vai-me sempre dizendo, olha, já me disseste estas tarefas, já me disseste estas, tens mais alguma coisa? Olha, e para terça-feira, o que é que tu tens? E é literalmente como se eu tivesse alguém ao meu lado que me vai fazendo as perguntas certas e vai-me ajudando a pensar, cá está, na minha agenda. No final, lista-me o que é que eu tenho que fazer segunda-feira de manhã, segunda-feira da tarde, terça-feira de manhã, terça-feira da tarde. Só uma outra utilização que eu acho que é muito relevante, que tem a ver com a parte criativa. Estas soluções são capazes de falar sobre tudo. E às vezes é até um bocadinho assustador isso, e algumas pessoas associam isso a um papagaio fala barato que é capaz de dissertar sobre o que quer que seja. Mas há muitos cenários em que isso é muito interessante. Eu estive recentemente no Brasil, exatamente a falar sobre ChatGPT, e uma das coisas que os colegas lá do Brasil estavam preocupados, andavam à procura de formas de financiar projetos para a área da saúde, que eles achavam que eram muito, muito importantes, mas que não havia muitas fontes de financiamento para os mesmos. E eu experimentei uma coisa que foi, pensei nas maiores empresas do Brasil. Muitas vezes elas abrem oportunidades para financiar projetos. E eu fui à Petrobras ver, ok, mas há alguma call aberta? E havia calls para coisas de sustentabilidade, de energias renováveis, nada aparentemente ligado à saúde. Mas experimentei e peguei num projeto de uma colega que tenho lá e pedi ao chat, dizendo, olha, eu tenho este projeto e dei a descrição do sumário, existe esta call aberta da Petrobras que fala de sustentabilidade. Dei mais fiz mais uma maldade ao chat, que mandei-lhe a página dos valores e missão e visão da Petrobras. E dizem, olha, joga-me isto tudo e faz uma carta ao presidente da Petrobras a dizer porque é que a Petrobras tem que financiar este projeto. Porque este projeto está alinhado com a missão e valores da Petrobras e de alguma forma toca nas questões desta call. E assim, eu não sei se o projeto seria financiado, mas eu posso dizer, a carta que escreveu, eu era incapaz de a fazer, e eu até me considero um sujeito criativo, mas não àquele nível. E este tipo de forma de uso, eu acho que é muito interessante. Num outro exercício com uns alunos, fizemos a brincadeira de fazer de conta que tínhamos uma empresa de atum em lata e que queríamos vender ao Elon Musk, que devia investir na empresa a sério, em particular na sequência dos esforços para chegar a Marte. E o texto que ele produz é que o atum é um alimento super importante para, digamos, para o bem-estar, era uma coisa muito fácil de colocar nas naves espaciais e, portanto, era muito importante apostarem nisso nas viagens, e que, para além disso, as latas em si são material reciclável e, portanto, num ambiente fechado, aquilo seria uma boa oportunidade. Já estou a ver um título do Jornal Económico a dizer a inteligência artificial apoia a indústria conserveira em Portugal. Claramente, a chegar a Marte. Mas é só para dar ideias eu diria, qualquer dois tópicos que a gente pegasse, por muito desconexos que a gente achasse, e ele tem a possibilidade, ele ajuda a perceber a coisa que são os pontos entre uma coisa e outra. E isto, pronto, eu chamo-lhe criatividade, não sei se estou a ofender alguém, mas mas na minha opinião é muito próximo daquilo que os sujeitos mais criativos humanos conseguem fazer. E acho que isto abre realmente muitas oportunidades a nós usarmos isto desta forma também. Oh, Ricardo, mas, por exemplo, ao ouvir-te, há uma coisa que acaba por me vir um bocadinho à cabeça, que tem a ver com o seguinte: na utilização que tu fazes e nas diversas situações em que tu descreveste, nomeadamente na preparação de aulas, ou mesmo, por exemplo, na questão do apoio aos teus próprios filhos, isso tudo, estamos a falar de um contexto em que a utilização, no fundo, te coloca quase em pé de igualdade com os ChatGPT ou com os LLMs. Isto é, a informação que que ele te está a facultar, não é? Que ele está a gerar, tu consegues
fazer uma triagem, dizer, ok, não, isto faz sentido, isto não faz sentido. Mas pensando nisto, por uma questão até de igualdade e de evitarmos aqui uma situação de duas velocidades, não é? Quer dizer, se isto entra no circuito comum, é importante que não haja depois aqui duas velocidades, não é? Quer dizer, pessoas que claramente dominam a tecnologia e tiram partida dela, e pessoas que andam aqui, pronto. Isso é um desafio ou não é um desafio, e de que forma é que nós podemos ultrapassá-lo? Eu acho que é um desafio muito grande, Rui. Acho que é uma coisa que, em particular, a universidade, não só, mas em particular a universidade, devia se concentrar muito em perceber como é que consegue trazer esta tecnologia, todo este potencial, de forma a que facilite a vida a toda a gente, e não só apenas àqueles que têm mais tempo e mais recursos, porque para todos os efeitos a versão que eu uso é uma versão paga e nem toda a gente tem a possibilidade de pagar. Eu acho que isso é claramente uma questão crítica. Eu diria, é assim na população em geral, mas também é assim aqui dentro. Sim. Nós aqui dentro temos, se eu digo que estas soluções, o ChatGPT-4, por exemplo, que é uma versão que custa mais ou menos 25 euros por mês, se aquilo facilita muito fazer trabalhos, por exemplo, ou estudar, é natural que a gente tenha alunos, uns que têm acesso à solução e têm vantagem, em relação a outros alunos que não têm. Isso é mesmo assim. Portanto, eu acho que isso é uma questão crítica que nós temos que perceber como é que resolvemos. Relativamente, mas aí ainda é, vamos dizer assim, é um uso pessoal. Ou seja, temos que perceber como é que a gente consegue fazer isto chegar ao máximo de pessoas. Depois, em relação à população em geral, o que eu acho que devíamos estar a preparar é a incorporação desta tecnologia em outros sistemas do dia-a-dia. Vou-vos dar um exemplo. Estas soluções são muito boas para ajustar o texto a uma população em particular. Ou seja, uma brincadeira que muitas vezes se faz usando o chat é dizer assim, olha, explica, sei lá, teoria da relatividade a uma criança de 5 anos. E ele tem a capacidade de, mantendo as ideias principais, ajustar o discurso àquela população em particular, neste caso uma criança de 5 anos. Mas isto não é só para crianças de 5 anos que funciona basicamente para qualquer grupo etário ou com mais ou menos literacia numa determinada área. E isto, por exemplo, para mim é uma oportunidade brutal. Por exemplo, na área da saúde, quando muitas das vezes um dos problemas que a gente tem é problemas de comunicação com os próprios utentes, usar este sistema para ajustar o discurso, muitas vezes é mais difícil, à população em particular, é uma oportunidade incrível. E na área da saúde, achas que esta utilização, porque os exemplos que deste acaba por ser a pessoa a par do sistema, por assim dizer, ou utilizando o sistema como um assistente. Isso também achas que é verdade atualmente na área da saúde, ou achas que é possível num futuro relativamente breve haver a substituição de funções, ou é possível deixarmos de ter um profissional de saúde à nossa frente e interagirmos apenas com um sistema deste género? Ou achas que eventualmente este sistema pode de alguma forma danificar ou piorar as capacidades dos profissionais de saúde? Antes de mais, e com o risco de ser olhado de lado, para mim a questão da função do humano na área da saúde ser substituído por uma máquina, para mim não é questão de se, é questão de quando. E o quando, pronto, pode ser daqui a 50 anos. Atenção, não estou a dizer que está iminente, não é? Mas não vejo, sinceramente, razão nenhuma, e eu percebo bem o alcance daquilo que eu estou a dizer, para que os utentes e o SNS, a dado momento, não prefiram, para aquela função em particular, ter uma máquina a fazê-la.
Isso quer dizer que a gente vai deixar de ter pessoas no SNS daqui a 100 anos? Eu duvido. Eu acho que as funções das pessoas vão mudar radicalmente. Um exemplo. Atender chamadas no SNS 24. Há alguma razão para eu não ter uma máquina a responder àquelas chamadas? Assim, a qualidade de alguns destes sistemas, a qualidade que já tem de perceber aquilo que a pessoa que telefona, o que é que quer, a capacidade de seguir um algoritmo, a capacidade de, depois de 8 horas de trabalho, continuar a ser simpático e ter pouco impacto o número de horas que está a trabalhar. Isto são tudo características que a máquina tem. E, inclusive, já existe alguma evidência que mesmo aquelas questões de empatia, não é óbvio que um humano prefira falar com outro humano pelo telefone. Portanto, eu acho que muitas dessas barreiras que à partida nós acharíamos que iriam ser muito difíceis de ultrapassar, não são. Estamos no início, outra vez, não estou a dizer que para a semana a gente deixa de ter humanos no SNS 24, se calhar vai demorar 5 anos, 10 anos, mas eu acho que é perfeitamente possível. Se a gente pegar neste exemplo das chamadas telefónicas e disser assim, ok, agora imagina que em vez de uma chamada telefónica é uma videoconferência. E eu faço uma videoconferência com um profissional de saúde que não é um humano, e o que eu tenho do outro lado, um avatar, é algo que me parece um humano. Na realidade, a voz é exatamente igual à de um humano. O aspecto que eu vejo desse avatar, eu não consigo distinguir de um humano, e responde-me como se fosse um humano. Quão longe nós estamos disto? Eu acho que nós não estamos muito. Eu conheço empresas em França que estão a usar este cenário para treinar profissionais de saúde a fazer entrevistas clínicas. E para treino é mais ou menos pacífico. Mas a partir do momento que o sistema é muito bom para treino, naquele caso estão a simular utentes, e já agora estes sistemas, tu podes dizer que queres que o utente, tu podes dizer as características do utente em termos de se está eufórico, se está triste. Portanto, mesmo características que tu normalmente associas a humanos, tu consegues passar essas características para aquele avatar, e isso depois passa em termos de voz, em termos de expressões faciais. Portanto, para os alunos treinarem é muito bom, não é? A seguir vais poder fazer a mesma coisa para um médico, dizer, olha, este sujeito simula um médico. Se estas soluções são capazes de dar boas respostas, resolver problemas, eu sinceramente não vejo por que não as usar. Porque vai criar muitas questões, não tenho dúvidas nenhumas, mas do ponto de vista técnico, se resolvem problemas, se estão disponíveis, portanto, eu diria que é natural, Tiago, que com o passar do tempo essas coisas sejam assim. Quando eu penso às vezes nesta evolução tecnológica, uma coisa é a evolução tecnológica na perspectiva, por exemplo, de alguém que conhece antes da introdução de uma determinada tecnologia e o conhece o depois, mas consegue fazer a ponte e consegue fazer ali um pouco o encontro das duas coisas. Outra coisa são as novas gerações que já vão ser educadas apenas neste contexto. E porquê é que eu estou a levantar esta questão? Por exemplo, em termos na área da saúde, uma das coisas que eu vejo muito atualmente como uma das preocupações tem a ver com a complacência, quer dizer, que se pode gerar em futuros profissionais de saúde, porque, por exemplo, colegas que foram formados, digamos, pela velha guarda, digamos assim, incorporam estas tecnologias, mas conseguem sempre fazer há ali um background em termos de formação que lhes permite sempre fazer uma certa modulação do modo como essas tecnologias são integradas. Novas gerações que possam já ser formadas em bruto, digamos assim, nestas tecnologias,
vai-lhes faltar essa competência. E aí a questão da complacência pode tornar-se mais evidente. Claramente, Rui. Eu acho que uma das coisas que, neste momento, uma forma que tu tens de ver isso, de forma muito clara, é que são os sujeitos, eu diria, mais velhos, que fazem melhores perguntas ao ChatGPT. E isso é muito engraçado, porque tu vês a malta mais nova não sabe o suficiente para fazer perguntas ou para avaliar as respostas e perceber, olha, isto não é tão assim como tu dizes, e ir atrás. Portanto, tu tens que ter muito conhecimento para também fazer boas perguntas. E isso é uma preocupação. Eu acho que neste momento muito daquilo que é o papel também das escolas, das universidades, é ensinar os alunos a fazer boas perguntas, e para isso têm que saber a matéria e também têm que saber fazer perguntas. E portanto, eu acho que aí claramente existe essa questão. Se a gente não o fizer, desculpa, corremos o risco, como tu dizes, de ser... Estamos a formar gente que, na realidade, vai assumir o papel de robô. É irónico, não é? De termos um assistente, uma máquina que diz ao humano, olha, para fazer isto. Aquilo que a máquina não consegue fazer, o humano vai receber a ordem para fazer. E não era muito simpático a gente colocar-se nessa posição. Há em termos de preocupação maior que eu tenho, se quiseres, em termos de faixa etária, os que me preocupam mesmo são as crianças que estão a nascer agora. Porque não é difícil para mim imaginar um cenário em que dentro de 4, 5 anos nós temos em casa uma máquina do género Siri, que tem um sistema deste género, e portanto com uma capacidade de conversação e de inteligência muito superior a dessas máquinas que já existem. E o meu receio é que seja esta máquina que vai ensinar às crianças da altura a falar, a ler, a escrever, porque tem muito mais paciência. É interessante que nós líamos Orwell e o 1984 e fomos ensinados com o terror que era ter um dispositivo que estava 24 sobre 24 horas a ouvir-nos e dizia-nos o que fazer. E agora, literalmente, pagamos para ter um dispositivo desse género em casa. O que é, ou seja, e nesta sequência, falando, por exemplo, porque estamos a ter que criar este contexto e a perceber que a falar quase como este sistema fosse muito parecido com e desculpem-me chamar novamente um filme, mas o 2001 do seu UAU, que nunca errava. Mas agora isto não é verdade, ou seja, o sistema pode errar, inclusivamente falamos das alucinações do sistema. Na tua opinião, o que é que provoca isso? E isso é um perigo ou não é um perigo? E de que forma é que podemos eventualmente controlar isso? Sim, eu acho que as alucinações, quando nós estamos a falar de alucinações em cima de verdades objetivas, ou seja... Estamos a falar de alucinações, só para contextualizar, estamos a falar de uma forma, digamos, de gerar algo a partir de factos, digamos, que não existem. Que não existem. Que não existe, mas que o sistema eventualmente assume que é verdade. Ou seja, ter um exemplo básico, mas ter o sistema a dizer que 2 mais 2 são 5, se isso acontecer... E assim, eu como humano posso saber que 2 mais 2 são 4 e portanto percebo-me da resposta, mas imaginem um cenário em que eu não saberia que 2 mais 2 eram 4 e portanto até me acreditava naquilo que o sistema me estava a dizer, que 2 mais 2 eram 5. Eu acho que esse tipo de coisa em cima de factos, como este que eu disse, existiam no início. À medida que os sistemas estão a melhorar e estão a melhorar muito rápido, acho que essas coisas vão desaparecer muito depressa. E esse tipo de verdades absolutas, vamos dizer assim, e tanto que são... Mas depois existem outro tipo de verdades, e essas são mais perigosas, vamos dizer assim. Existem certas verdades que têm a ver com valores que a sociedade, a dado momento, adota. E aí é mais difícil. Ou seja, é fácil para mim imaginar que uma máquina que aprendeu
na China ou na Índia ou na Nigéria tenha verdades, valores diferentes e, portanto, para certas perguntas responda de forma diferente que cá. Já agora, a esse propósito, para esse outro conjunto de verdades, eu acharia muito interessante que as diferentes culturas / países se preparassem para ter a sua própria LLM. Eu acho que isso é uma questão, se queres que eu te diga, Tiago, é quase uma questão de soberania. Porque a gente não se pode esquecer, por exemplo, este chat GPT que eu estou aqui a dizer que uso, leu muito mais Mark Twain do que Fernando Pessoa. Claro. E, portanto, quer eu queira, quer não, há de ter mais referências a uma certa realidade que não são as minhas, não é? E se calhar ainda leu algum Fernando Pessoa, mas se calhar não leu nenhum autor de um país que tenha menos produção digital do que Portugal ainda. Portanto, eu acho que esse tipo de alucinações para mim são piores, não é? Porque muitas vezes podem vir entre as linhas e não são tão óbvias e portanto eu acho que isso é uma preocupação que nós devíamos ter enquanto país, tal como outros já estão a ter. Mas depois existe só um terceiro tipo de alucinações que são boas, que é quando eu quero que o sistema funcione de forma criativa. E é interessante a gente perceber que para o sistema dizer que 2 mais 2 são 5 ou tentar arranjar uma forma de convencer o Elon Musk a levar latas de atum são duas coisas muito parecidas. É usar o modo de criatividade, vamos dizer assim, para dar uma resposta. Para nós não são iguais, mas para o sistema em si. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que há cenários em que a alucinação é boa. Era bom que nós conseguíssemos controlar. Olha, agora eu quero que estejas em modo criativo ou eu quero que estejas em modo facto. Isso é avaliado, ou antes até é avaliável, até pela comunidade académica ou científica? É assim, a ferramenta no chat que está disponível não é assim tão fácil. Mas a ferramenta em si, tu podes dizer que se queres que ele seja mais criativo ou menos criativo. Tu podes dizer se queres que ele tenha mais alucinações ou não. No caso do ChatGPT, a expressão que eles usam é de temperatura. Portanto, literalmente, se tu queres que o chat seja mais febril e alucine mais, seja mais criativo, ou se queres que ele tenha uma temperatura mais baixa, mais frio, e, portanto, mais frio, mais factual. E, portanto, tu podes de alguma forma controlar isso. As novas versões, o que se espera é que seja muito mais fácil de controlar isso e que tu possas dizer assim, não, eu estou-te a fazer uma pergunta muito séria sobre cancro da mama, estão aqui os últimos artigos sobre cancro da mama, eu quero que tu me respondas com base naquilo que está nos artigos e não alucines. E, portanto, consigas controlar muito mais. Tu levantaste aí uma questão que eu acho que é muito importante e que, de certa forma, também já foi aflorada no início da nossa conversa e que tinha a ver com a questão, quando falaste da necessidade, se calhar, de nós, por uma questão de soberania, existirem LLMs, quer dizer, quase direcionados para determinados países, porque uma das coisas que eu pensava, há bocado estava a refletir sobre isso, que era, por um lado, quer dizer, os LLMs, eles serão mais finos, digamos assim, nas respostas que dão, quanto maior for o volume de dados que eles têm, quer dizer, essa é a sua matéria-prima. Mas se por um lado o acesso a um grande número de dados é benéfico, mas por outro lado também pode, digo eu, não sei qual é a tua opinião, pode também levar a uma determinada altura a que haja quase uma homogeneização do tipo de respostas, quer dizer, e aquela que é a diversidade da diversidade cultural, pensando a nível mundial, quer dizer, na altura somos todos iguais, quer dizer, e portanto, a questão da diversidade parece que tem que ser abordada de duas perspectivas. Uma mais, digamos, amontante, mas depois também ajusante, não é? Quer dizer, porque é importante que a diversidade seja integrada nas respostas, mas depois também é importante que as respostas não comprometam essa mesma diversidade. Digo eu, não sei qual é a tua opinião sobre isso. O caminho que a gente vai levar daqui para a frente vai ter a ver também com questões de mercado e de oportunidades de negócio que
pá, estas empresas são sempre guiadas um bocadinho por estas coisas também. Ou seja, é fácil a gente imaginar dentro de 4, 5 anos a nós termos umas centenas destas soluções de inteligência artificial a falar com humanos diferentes e a falarem entre si. E esta parte ainda está... Vamos ter que ver o que é que vai sair daqui. Mas imaginem um cenário de eu ter uma inteligência artificial que acompanha todos os artigos científicos na área da saúde. E, portanto, todas as coisas que estão a acontecer, ela está a incorporar. E eu tenho uma outra inteligência artificial que é especialmente boa para o ensino. Sempre que tu usas a do ensino para fazer uma pergunta sobre alguma área nova da oncologia, ela vai perguntar à inteligência artificial que sabe muito sobre saúde. E, portanto, nós vamos ter um sistema de agentes que comunicam entre si para melhor responder a uma questão. Ou seja, eu acho que vai ser heterogéneo em termos de inteligências artificiais que a gente vai ter, de soluções que a gente vai ter, e elas vão comunicar entre si para responder a uma questão de um humano ou de um outro sistema de inteligência. Portanto, eu acho que a homogeneização desse ponto de vista vai estar diluída, vai ser difícil, vamos ter muitas soluções diferentes. Isso por um lado. Por outro lado, cada um de nós, se pensar toda a informação sobre si própria que está digitalizada, todas as fotografias que a gente tirou e que tem num disco ou num drive da Google, outra coisa qualquer, todos os mails que a gente respondeu, os nossos calendários, todos os tweets que a gente fez, juntar essa informação toda e ensinar um chat com aquilo que eu sou, eu vou ter um assistente que, arriscaria dizer que se calhar sabe mais de mim do que eu, porque tem esta percepção histórica que se calhar muitos de nós, mas não têm presente no consciente em permanência, e que vai poder ser, vai-me poder representar. Isto pode parecer assustador para muitas pessoas, mas imaginem o cenário de o Prémio Nobel da Física fazer isso com as suas coisas. E a seguir ter um chat disponível para quem quiser, pagando 20 euros por mês ou de forma gratuita, dizer, quer falar com o Prémio Nobel da Física? Então entre neste chat e comunique com ele. Faça as perguntas todas que quiser, porque ele aprendeu com tudo aquilo que o Prémio Nobel da Física alguma vez escreveu ou disse. E eu vejo mais um mundo deste género, em nós termos este tipo de heterogeneidade, de termos assistentes que aprenderam com cada um de nós e que são capazes de nos representar de alguma forma. E se o caminho for esse, então não corremos tanto o risco de ser uma coisa homogénea. Podemos ter uma base de conhecimento homogéneo, mas depois em cima disso cada um de nós vai ter o seu próprio sistema que aprendeu com aquilo que cada um de nós é. Mas isso é a tua expectativa, mas achas que isso é uma potencial ameaça ainda assim? Bem, eu não sei se é uma ameaça. Eu não sei se é uma coisa má. Ok. É uma coisa diferente. Ainda tenho dificuldade em classificar como sendo uma coisa boa ou uma coisa má. Esta funcionalidade é uma das coisas que a OpenAI anunciou há 2 dias que vai disponibilizar para o mundo. Portanto, isto vai estar cá fora. Quem é que vai usar isto? Quer dizer, se um sujeito como eu consegue tirar partido disso, não sei. Se eu fizesse um chat, se alguém quiser falar com o Ricardo, venha aqui, não sei se haveria muita gente a estar interessada. Se fosse o Prémio Nobel da Física, eventualmente haveria mais gente a querer. Imaginem o que seria criar um chat que simulasse falar com um sujeito, John Lennon. Se calhar era interessante. Tudo aquilo que ele escreveu, e as músicas e a história de vida, e diz, olha, agora temos aqui um avatar que representa John Lennon. Então, de alguma forma acabamos por estar perto daquele cenário de falarmos com o nosso médico ou com, não é? Sobre a forma de um avatar ou de um sistema mais impessoal, digamos. Imagino, por exemplo, que esta pessoa pudesse ser o maior especialista em cancro da mama.
não é? Repara que até pode ser treinado não só por um especialista, pode ser treinado por uma equipa, não é? Pode ser este é o avatar Mais que a evidência representa. que já existe. E este tipo de cenários, eu acho que nós estamos muito, mas muito perto disso. E este cenário em particular, e quando falo muito perto, estou a dizer 3 meses. Não estou a dizer 5 anos. Se isto é uma coisa que vai ter tração e vai ter qualidade suficiente e as pessoas realmente vão aderir, não sei. São muitos pontos de interrogação. Eu não vejo razão para não. Mas a gente sabe muitas vezes que os mercados funcionam de formas que não são... Sim, nós a fazer previsões normalmente somos maus. Mas isto é uma visão que tens para o desenvolvimento. Tens outras? Achas que é possível... haverem outros caminhos? E pergunto porque, primeiro, há uns anos, hoje existem profissões que se calhar há 15, 10 anos não existiam. Nós nem sequer conseguimos imaginar que hoje alguém poderia ter aquela profissão. Uma das coisas que vai ser muito importante é nós termos humanos a ajudar outros humanos a usar isto. E isso para mim é óbvio. Ou seja, esta tal questão da democratização da utilização desta... Isso vai haver aqui... Isto foi um acelerar tão grande que o acelerar tão grande o que faz é que a diferença entre quem vai lá à frente e quem está cá atrás cresceu imenso. Vai ser necessário tentar trazer esta gente, como é que a gente pode fazer isto? Por um lado é para incorporando tecnologia nas soluções que as pessoas já usam no dia-a-dia. E já há muita gente a fazer isso. As empresas de smartphones já todas dizem que as próximas versões já vêm com um género de um chat lá dentro. As empresas de carros já estão a dizer, os GPS como a gente os conhecia, esqueçam. Isto agora vai ser tudo falar verdadeiramente de uma forma natural e pedir coisas mais complicadas e não só dar a morada de onde é que a gente quer. Mesmo as soluções de e-mail, de processamento de texto, folhas de cálculo, todas elas vão incorporar. Eu se quero numa folha de cálculo fazer um cálculo financeiro que alguém pediu e eu não o sei fazer, e vou poder dizer à máquina, olha, é para fazer isto, eu não sei o que é, mas é para fazer isto. E a máquina vai se entreter a perceber na folha de cálculo, para aí, onde é que estão os valores, preciso mais este, e vai fazer o trabalho por mim. Portanto, este tipo de coisas, eu acho que vai ser incorporar a inteligência artificial nas soluções que a gente já tem. Depois há outro tipo de utilizações que temos que trazer a população connosco e temos que perceber como é que ensinamos. Há algo que eu sei, se isto vai ser uma profissão ou não, eu não sei. Que é muito importante os nossos filhos perceberem como é que estas coisas funcionam por trás. E conhecer as outras matérias mais básicas, matemática, física, medicina, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Porque se não souberem isso, estão prontos para serem escravos da máquina. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Que vai haver aqui o potencial de inversão, não tenho dúvidas. Que a inteligência artificial daqui a uns anos possa estar ela a ditar ordens e um humano risco a executar, porque o humano nem sequer tem percepção de qual é que é o seu papel naquele binómio. Não tenho dúvidas. Havia uma coisa que tu falaste sobre a questão do o peso do mercado que o mercado vai ter ou pode ter no desenvolvimento destas soluções. E essa também é uma questão que penso que valerá a pena falar, porque se no passado muitas das soluções tecnológicas muitas vezes surgiam mais no contexto académico e depois havia uma translação dessas soluções para o meio empresarial, não é? Sim. Agora vemos um bocadinho uma inversão dessa situação. É o meio empresarial que está claramente a liderar os processos, não é? Isso pode ou não ser um problema e é ou não é importante que, de certa forma, não digo aqui mais uma questão de dizer, não, este é o meu queijo, não é o teu, quem manda aqui sou eu, não és tu, mas é ou não é muito importante nesta fase que o desenvolvimento destas tecnologias decorram de um forte diálogo entre estas duas entidades, ou entre estes dois ecossistemas, se quisermos. É muito, muito importante. Eu diria que a última vez que a gente assistiu a uma coisa que eu acho que não é tão revolucionária quanto esta, liderada pelas empresas, semelhante, foi com as redes sociais. E a gente viu bem o impacto que elas têm
em tudo, do ponto de vista político, de opiniões, quer dizer, não foram reguladas, ou a regulação que existia estava muito longe daquilo que era o know-how. Talvez. Eu diria que o know-how que existia dentro das empresas e a rapidez com que conseguem pôr coisas cá fora é muito maior do que quem é suposto fazer a regulamentação. E, portanto, há aqui um desequilíbrio enorme. Curiosamente, eu acho que nesta fase inicial nós ainda temos, dentro da universidade, em particular, gente suficiente que sabe sobre o assunto para ajudar a regular. Mas vai ser uma coisa de 5, 6 anos. Porque é óbvio que, à medida que os mais velhos se vão reformando e os mais novos vão sendo atraídos para essas empresas, que, na minha opinião, nesta área também, a universidade, as instituições públicas também vão ficar na modo baixo nesse processo. Isto porque, isto entra na outra questão da soberania, e eu não vejo, sinceramente, os países, em particular aqui em Portugal, olhar para isto como, não, isto é importante o suficiente para eu ter um corpo dentro do Estado que é suposto regular, pensar, como tirar partido deste tipo de coisas. Para mim é um bocadinho é estranho, é assustador, porque, por exemplo, em termos de Portugal é pior. Nós vamos estar a fazer outsourcing disto, não é para as empresas portuguesas, é para as empresas de fora. Ainda é mais distante o outsourcing, não é? Nós estamos aqui, isto vai mudar completamente como a gente funciona cá em Portugal. Um monte de empregos que vão estar em risco, há outros se calhar que podem surgir, pode ter impacto no ensino, na maneira como as crianças crescem. E quem é que vai decidir isso? São os sujeitos em São Francisco que estão a decidir isso por nós. Portanto, acho que sim, acho que é uma questão muito importante de ser vista e que devia ser vista, na minha opinião, dentro do Estado, se não for em instituições governamentais, pelo menos tem que começar dentro das universidades, na minha opinião. Mas nós aí temos uma responsabilidade claramente a fazer. Não precisa ser de cima para baixo, pode ser neste nível para cima, mas acho que sim, que temos que uma começar responsabilidade social, claro. Claramente. Sim. Muito bem. Ricardo, vamos terminando. Eu acho que tínhamos muito mais que falar, mas já que estamos há algum tempo. Mas queríamos terminar fazendo aqui uma pequena brincadeira contigo, se não te importares, que é nós dizermos aqui umas palavras, uma palavra nossa, uma palavra tua, pequenas provocações, ou não sei, até podem não ser. Por isso, se calhar, avançávamos para isso. Rui, queres começar? Posso começar então. Ciência de computadores. Minha casa. Medicina. Para mim, um enorme desafio. Inteligência artificial. Futuro próximo. ChatGPT. O culpado de algumas insónias. Inovação. O meu dia a dia. Regulação. Inexistente. Ética. Diria pouco disseminada. Um livro. A Sapiens. Um filme. Inglourious Basterds. Uma preocupação. Os meus filhos. Um desafio. Vai ser mais longo, mas trazer a inteligência artificial para ajudar literalmente os mais desfavorecidos. E um sonho. Um sonho eu diria que trazer para dentro das salas de aula, desculpem outra vez ser tão longo,
aquilo que eu acho mais interessante, que é discutir com os alunos aquilo que vai ser o futuro próximo, de forma aberta e criativa. Ricardo, foi um prazer. Muito obrigado por estares aqui. Obrigado pelo teu trabalho e espero que certamente iremos falar novamente no futuro próximo. Obrigado por teres aceito o nosso convite e claramente, como disse o Tiago, mais haveria para falar. Esta questão acho que é interessantíssima e vai nos acompanhar por muitos e bons anos, não é? Obrigado por tudo. Eu também queria agradecer o convite e o trabalho que vocês estão a fazer, da disseminação destes tópicos. Muito obrigado. Foi mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Até à próxima.